Como é habitual às segunda-feiras, com Carlos Fiolhais. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, é um gosto. Bom, a semana passada o Carlos escreveu num artigo aqui no Jornal da Casa, no Correio da Manhã, que apoiava António José Seguro. Votei perante a noite de ontem, como é que olhou para os resultados eleitorais? Votei nele, estou naturalmente satisfeito, mas a eleição ainda não está ganha. Estou ainda preocupado, porque daqui a 3 semanas é que se vai eleger o próximo Presidente da República e eu volto a declarar que eu vou votar em António José Seguro, e a escolha a mim parece-me óbvia, porque de facto André Ventura é um candidato que é perigoso de muitos pontos de vista. Olha, a começar, e este é um programa onde eu tenho abordado temas de ciência, a questão da ciência e da racionalidade. Há um estudo da Universidade da Beira Interior, do Departamento de Ciências de Comunicação, sobre a quantidade de notícias, de falsas notícias, fake news que apareceram. E ele ganha extraordinariamente, quer dizer, 80% das notícias que foram espalhadas vão dele. Portanto, ele tem o nome associado em muitos casos a falsas notícias, portanto, a espalhar coisas que estão em completo desacordo com a realidade. Depois é a questão da própria democracia. A ciência e a democracia são íntimas. A ciência precisa de liberdade e a democracia, vamos lá ver, a ciência sempre prosperou nos sistemas que são democráticos e sempre definhou nos sistemas que não são democráticos. Por exemplo, veja-se o caso do Estado Novo Português, em que houve perseguição a cientistas. Quer dizer, a liberdade de pensamento não está garantido, não estava garantido, não está nos regimes ditatoriais, e nós precisamos de liberdade de pensamento. Só para ver a diferença entre os dois candidatos, a mandatária nacional do António José Seguro é uma cientista, Maria do Carmo Fonseca, uma das nossas melhores cientistas portuguesas, Prémio Pessoa. O mandatário nacional do André Ventura, não sei se sabem quem é, eu fui ver, não sabia, mas parece que é um tenente-coronel que ninguém conhece. Portanto, uma pessoa completamente afastada, enfim, daquilo que são, digamos, aquilo figura de referência. Muito bem, e dia 8 de fevereiro saberemos então quem será o próximo Presidente da República. Olhando para a questão internacional e o tema que tem estado em cima da mesa, a questão da Groenlândia, porquê é que Trump quer esta ilha do Ártico? Bem, ele diz que precisa, os Estados Unidos precisam, quer dizer, ele, que na cabeça dele precisa absolutamente, é o advérbio que ele usa, da Groenlândia, e fala em segurança nacional, e fala na presença de navios russos e navios chineses. Ora bem, há questões de geoestratégia aí, com certeza, e, por exemplo, na geoestratégia é preciso ver que, com o aumento do aquecimento global, que infelizmente está a acontecer, e com o degelo, digamos, que está a acontecer, é muito nítido o aquecimento global no sítio mais norte, digamos, na zona do Ártico. É evidente que as rotas vão ser mais navegáveis e para passar de certos sítios do mundo para outros sítios do mundo, sei lá, do Pacífico para o Atlântico, vai ser mais fácil e, portanto, é um sítio em que é preciso, digamos, em que o controle geoestratégico das rotas de circulação... Mas eu acho que a verdadeira razão talvez seja mais funda, que é a questão, enfim, que a maneira como ele vê a Venezuela, como vê o mundo, é dinheiro. E há, de facto, nesse território imenso que é a Groenlândia, parece até, se olha para o mapa, parece é a maior ilha do mundo, parece até maior do que o que é, mas é a questão da representação num plano, dá a ideia que é maior. Mas mesmo assim, a Groenlândia é maior que a Espanha, França, Alemanha e Reino Unido, tudo junto. Tudo junto. Portanto, é um território imenso, e é um território imenso que tem, embora ainda não exploradas, mas riquezas naturais, principalmente minerais. E, portanto, tem ferro, tem zinco, tem ouro, que agora tem valorizado extraordinariamente, tem molibdênio, tem terras raras, tem lítio, tem petróleo e, portanto, não está a ser explorado. E não quer dizer que seja fácil. Porquê? Porque, basicamente, aquilo é gelo, neve e depois rocha. E, portanto, naquele grande território só vivem 60 mil pessoas. E, portanto, tem uma densidade muito pequena porque é uma situação muito difícil de viver. Portanto, não há estradas, não há um único caminho de ferro na Groenlândia. E, portanto, o que é preciso? É preciso qualquer processo de mineração. Vai demorar, vai ser muito caro, porque é preciso construir infraestruturas. A certos sítios só se vai de avião ou só se vai de barco.
e, portanto, vai ser um empreendimento muito difícil. Ele ouve falar com dinheiro em riquezas e o dinheiro fica perturbado, mas o que é certo é que talvez esteja, do ponto de vista económico, a fazer um cálculo errado. E uma possível ação militar por parte dos Estados Unidos seria o fim da NATO. Exato. Se isso acontecesse, eu diria que, enfim, é uma coisa iminente. Que está, mas espero que não aconteça. Seria uma tragédia. Porquê? Porque dispararam um tiro nessa... Estão lá manobras de 8 países, estão a ser feitas manobras militares, e o que acontece é que ele anunciou, o Trump, tarifas sobre esses países, significa sobre a União Europeia, e os mercados já estão em polvorosa por causa disso. Mas isso são os mercados que vão e vêm. Agora, se há um tiro, e se há uma coisa como se fez na Venezuela, uma expedição, digamos, etc., eu diria que estou de acordo que seria o fim da NATO e seria muito perigoso entrarmos num terreno absolutamente desconhecido. Mais uma razão para nós aqui em Portugal não entrarmos em aventuras. Quer dizer, não pormos em risco, digamos, o regime democrático que temos. O certo é que há já algumas tropas europeias em manobras e Trump... Não são muitas, mas estão lá. Algumas, sim, mas Trump já deixou aqui ameaças e possíveis tarifas. Ele tem lá uma base militar, ele tem uma base militar há muitos anos, e podia ter mais, e podia aumentar essa base militar, mas o que aparentemente não é apenas a presença militar numa base que ele quer, diz ele, a posse do território. E, portanto, afirma sem vergonha nenhuma, afirma de uma maneira muito descarada. Chegamos a uma situação do mundo em que alguém quer uma terra e diz que a vai ter a bem ou a mal. Quer dizer, Trump é de facto uma figura perigosa. Olha, vê-se na relação com a ciência. Não é um democrata e também se nota isso no sentido em que ele nega, digamos, espalha notícias falsas, nega, digamos, o valor da ciência, nega as alterações climáticas, nega o valor das vacinas e, portanto, não há muito a esperar dele, mas esperemos pelo menos que não precipite o mundo numa catástrofe. Ele que diz que, a bem ou a mal, o que conta é a moralidade de Trump. Olhando agora para o Consumer Electronic Show, CES 2026 em Las Vegas, quais é que serão as novidades? Muito bem. Todos os anos em Las Vegas há uma grande feira em que se anuncia, digamos, o que aí vem. E todos os anos há novidades, portanto a eletrónica está em grande desenvolvimento, podemos chamar-lhe eletrónica de consumo, e a inteligência artificial desempenha aí um papel muito, muito nítido. Vou dar exemplos apenas de algumas coisas que estão aí. Por exemplo, antes tínhamos e temos hoje aspiradores que eram já robôs, o que significa que fazem o trabalho sozinho a certas horas, etc. Agora eles passam a poder subir escadas e já ganham outros formatos. Quem diz isso diz passar a roupa, etc. Algumas tarefas domésticas, etc., estão a ser robotizadas. Portanto, robôs domésticos estão a avançar. Óculos que nos permitem substituir os ecrãs, o que significa que podemos ver imagens diretamente aqui, em óculos especiais, ou podemos até usar óculos para projeção das imagens quando quisermos à nossa frente. O ecrã pode ser em qualquer lugar e não apenas no ecrã. Quanto aos ecrãs, digamos, normais, que nós conhecemos, tudo está cheio de ecrãs, mas vão ser cada vez mais finos, vão ser transparentes, vão deixar até de usar fios, porque se pode transmitir, digamos, à distância informação sem o suporte físico. E, portanto, há todo um mundo de novos processos. E uma das figuras centrais neste jogo, como já tinha sido noutros anos, é o homem, digamos, que está à frente da grande empresa NVIDIA, que é a mais valiosa do mundo, ou já valeu, e agora vale aproximadamente 5 mil milhões de dólares e 5 bilhões, eu não me quero enganar, trillion em inglês, bilhão em português. O grande rival de Elon Musk. O grande rival de Elon Musk e com grandes vantagens sobre Elon Musk. Para já é mais racional do que o Musk, etc. Esse homem esteve lá, está na net, já foi visto por milhões de pessoas, mas o que ele anuncia são coisas tão espetaculares como um kit de inteligência artificial, uma plataforma para um carro. Isto foi experimentado no Mercedes, em que uma pessoa pode, no carro, ir por comando de voz, ir preparando tudo em casa para quando chegar já lá estar o almoço pronto, já estar tudo pré-aquecido, já estar tudo, digamos, pronto. E quem diz isso diz também uma inovação, novos processadores de inteligência artificial, placas gráficas, os chamados GPUs, foi isso que o enriqueceu, é isso que faz a força da NVIDIA, agora tem novos. Deu o nome de uma astrónoma americana, Vera Rubin, há um telescópio também com o nome de Vera Rubin, e então os novos processadores Rubin prometem ser mais poderosos, vão aparecer este ano, mais poderosos e com menos energia. A energia é um dos problemas que a inteligência artificial está a ter. Portanto, vamos ter, digamos,
novidades este ano, a inteligência artificial continua a subir, embora haja quem diga, e temos de ter sempre esse cuidado, que pode haver uma bolha, quer dizer, algumas dessas empresas, 6 ou 7 das empresas, todas têm parte umas das outras, o que significa que pode haver, de repente, se algo correr mal numa, pode correr também mal em todas e pode haver uma cambalhota. Sentido de bola de neve. Bola de neve. Pode acontecer isso. Porquê? Porque há investimentos cruzados numas de outras e, portanto, e a certa altura gastou-se, quer dizer, investiu-se tanto dinheiro. Para alguns é um investimento, não é? Mas pode não ter retorno. Por outras palavras, não estamos a ver, os analistas mais racionais dizem, não estão a ver qual é que vai haver retorno, todo aquele dinheiro investido. Alguns vão ter retorno, isso significa que outros não vão ter. Tem o elevado risco. Para terminarmos, e como habitual, a sugestão do livro da semana. Esta semana, a consciência contada por um Sapiens a um Neandertal. Sim, é um livro que acaba de sair na editora Presença e são 2 autores espanhóis. E um é das letras, Juan Jorge Milás, que é um escritor muito conhecido, e outro romancista, e outro é um paleontólogo, Juan Luis Arzuaga, conhecido por ter explorado as grutas da Atapuerca. E o que é que eles falam? É o terceiro livro deles, não confunda, as capas são parecidas. Tem um livro sobre a vida, outro livro sobre a morte e finalmente este sobre, não sabemos só o final, mas este é o mais recente, sobre a consciência. É um diálogo, portanto, entre o escritor e o cientista sobre o problema que é o problema maior que a ciência tem, que a ciência acho que nunca vai conseguir descrever na sua totalidade, que é a questão do significado da consciência. O que é isso de ser consciente? O que é que a consciência nos obriga? Quer dizer, a identidade, nós somos nós, mas nós poderemos escolher o nosso destino de acordo com certas normas que nós temos dentro de nós. O que é que a ciência explica isso e o que é que a literatura diz disso e como é que estas duas coisas se podem, de algum modo, eu não digo juntar, porque uma coisa será sempre a arte e outra coisa a ciência, mas de algum modo conviver de um modo que seja harmonioso e que faça sentido para todos. Poderão fazê-lo através da leitura deste livro. Carlos Fiolhais, obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, foi um gosto. Obrigada.